Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira da segunda semana da Quaresma, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 20, versículos do 17 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? E ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estão pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e as grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos neste Evangelho de hoje Jesus Cristo com os seus discípulos, com os 12, e toma-os à parte. Por que à parte? Porque o que Jesus precisava revelar para eles era algo sobre a sua morte, sobre aquilo que ele deveria passar. Então, enquanto eles estavam subindo para Jerusalém, ele já dizia para eles que ele seria entregue aos sumos sacerdotes, mestres da lei, que eles condenarão à morte, flagelá-lo, crucificá-lo. Veja, Jesus Cristo estava ali já fazendo um pré-anúncio da sua paixão, com toda a dor, com tudo aquilo que ele iria passar. E veja qual era o pensamento dos discípulos. Eu falo de todos, porque nós vamos ver aqui que aparentemente parece que só 2 deles, né? Que tem essa intenção de tirar um privilégio. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Veja, parece que apenas os 2 filhos de Zebedeu que tinham essa intenção, esse pensamento humano do privilégio. Jesus anunciava ali a sua paixão, todo o seu sofrimento. E o que esses homens estavam pensando? Em tirar proveito. Ou seja, é o pensamento humano, é o pensamento mundano, é o esquema mundano que desde aquela época prevalece. Nós achamos que só prevalece hoje, não, desde aquela época prevalece, aonde? Junto aos próprios discípulos. Jesus Cristo anunciando sua paixão e aqueles homens, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, querendo sentar-se uma à direita e outra à esquerda. Em vez de estarem ali compadecidos, cheios de compaixão, com a mesma dor, sentindo a dor que Jesus iria sentir, não. Eles estavam preocupados com aquilo que eles poderiam tirar de proveito. E é o mundo hoje. Nós vemos hoje a grande maioria das pessoas também pensando em tirar proveito, seja na política, seja em todo lugar. Vemos isso, né? Numa grande parte, não generalizando, mas uma grande parte na política, por todo esse cenário
que a gente tem passado nos últimos anos de tirar proveito do desvio da merenda daquelas crianças, do desvio do dinheiro da saúde. Nós vemos isso na Santa Casa, como que estava. Então nós vemos toda essa dor, por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas com o outro, estão preocupadas com os seus privilégios. E veja, olha a atitude da mãe desses homens. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se diante de Jesus, ou seja, ela reconhecia sim Jesus como Filho de Deus. Ela ajoelha-se ali como um ato de quem tem esse respeito, essa consideração, mas seu pensamento está totalmente distorcido daquela que é a realidade do próprio Jesus Cristo. Ela se ajoelha ali, reconhecendo que Jesus é o próprio Deus encarnado, ajoelha ali, reconhecendo que ali está o Mestre, mas ao mesmo tempo coloca uma situação totalmente desconexa com aquela que é a vontade do Senhor. E muitas vezes as nossas orações podem ser assim, temos que tomar esse cuidado. Muitas vezes podemos nos ajoelhar diante de Jesus e fazer uma oração como essa, uma oração que pensa em privilégios para nós, uma oração que muitas vezes nós podemos estar nos escondendo atrás dessa oração, mas querendo arranjar benefícios. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso. Por que muito grande? Porque aqui estavam os discípulos. Esse pensamento passava não no coração só desses 2 discípulos, mas dos outros 10. Por quê? Porque quando os outros 10 ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Por quê? Porque eles também queriam o privilégio. Porque se eles quisessem se assentar nos últimos lugares, eles não estariam preocupados com aqueles 2 primeiros lugares, mas todos eles estavam ainda enraizados nesse esquema humano, nessa mentalidade humana. E nós precisamos tomar esse cuidado. Nós precisamos nos apegar desse mundo, nos apegar desses esquemas e nos manter sempre os olhos fixos, os olhos voltados para o céu. E essa realidade, porque todas as vezes que nós mantivermos os nossos olhos voltados para o céu, nós vamos agora para o fim da palavra de hoje, desse Evangelho. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quer ser o primeiro no reino do céu? Quer sentar à direita ou à esquerda? Seja o último. Seja o primeiro, mas o primeiro que serve, o primeiro que se doa, o primeiro que se entrega. E falo isso aonde você estiver, seja no seu trabalho, na sua casa, na igreja. Seja sempre o primeiro a servir. Nunca brigue pelos primeiros lugares, porque alguém mais importante que você pode vir e te tirar de lá. Vá sempre no último lugar. Sempre, né? Lógico que é uma alusão do que eu estou falando, não querer estar ali na evidência, mas Santa Teresinha fazia isso. Santa Teresinha, ela chegava, ela sentava ali no último banco e ela rezava assim para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Se o Senhor precisar, o Senhor me chama. Vou dar uma descansadinha aqui, que o Senhor precisar me acorda. Olha só, estava lá no último lugar, mas pronta a servir. Estou aqui, se o Senhor precisar, conta comigo. E assim tem que ser a nossa vida, assim tem que ser a nossa oração. Senhor, eu gostaria disso, eu estou precisando disso. Mas que a nossa oração sempre se encerre com a oração que nem Jesus Cristo fez. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então sempre ao final das nossas orações, nós temos que fazer essa mesma colocação. Porque muitas vezes podemos estar contaminados com esse mundo, podemos estar nos prostrando diante de Jesus, mas pedindo coisas erradas, pedindo coisas humanas. Mas no final nós devemos dizer: Senhor, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, meu irmão, minha irmã, que desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.